Meu nome é Sofia Amorim, sou diretora do Mais Vida, mentora do 100% Mãe, que é um programa online. Hoje estou aqui em direto convosco para falar dos exercícios que são indicados ou contraindicados na gravidez e no pós-parto. Foi um tema que me tem sempre constantemente colocado estas questões, o que é que devem fazer, o que é que não devem e o porquê. Portanto, hoje é o dia de vocês porem essas questões todas, as vossas dúvidas todas, está bem? Estou aqui exatamente para isso. Então, começando pela gravidez, o que é que vocês devem de evitar, que exercícios é que devem de ser evitados durante a gravidez? Independentemente se vocês têm alguma dor, alguma outra patologia, né, que isso já são casos mais específicos, mas na generalidade, vocês devem de evitar todos os exercícios que tenham impacto, exercícios que sejam de luta, portanto, que tenham aqui um impacto do nosso corpo, que tenham trepidação, portanto, isto são aquelas bases que nós todas sabemos, não é? E também exercícios de competição. Portanto, quem competia, agora depois durante a gravidez, é lógico que não vai continuar um treino mais e menos intenso e não vai competir. Portanto, isto é assim o básico. Depois, outra coisa que me costumam perguntar muito é sobre a corrida. Se podem continuar a correr na gravidez ou não. Podem continuar a correr quem já corria, mas sempre a reduzir a intensidade consoante a gravidez vai progredindo. Bem, portanto, isto aqui é um bocadinho, a gravidez vai avançando e nós vamos reduzindo a intensidade da corrida, até se calhar chegar ao ponto em que só fazem uma caminhada. Porquê? A corrida, devido à demanda da passada, né, que nós temos que dar a correr, vai solicitar muito essa alteração de passada, vai solicitar muito a nossa parte postural e a nossa parte de abdômen e de lombar. Portanto, pode agravar algumas dores que possam ter ou então vir a desencadear alguma dor lombar e de costas. Exatamente pela demanda da passada, porque a nossa postura na gravidez vai estar alterada pelo crescimento do nosso abdômen e, portanto, a correr também a nossa postura vai se alterar. Depois, segunda questão em relação à corrida e mesmo em relação à caminhada, que vocês devem ter cuidado na gravidez, é que a demanda da passada e a fricção que faz na zona púbica também pode desencadear uma dor púbica ou agravar uma pubalgia. Portanto, são duas situações que têm de ter em conta. Cada uma deve conseguir perceber o seu corpo, né? Sentir aquilo que está no momento a passar e ver, e o próprio corpo vai-vos dar essas chamadas de atenção, se vocês devem reduzir ou não a intensidade daquilo que estão a fazer. Depois, assim, exercícios que são contraindicados, mais no avançar da gravidez, quando a barriga fica um bocadinho maior, tudo que são exercícios em que vocês têm a barriga a pender para o chão. Por exemplo, fazerem pranchas, flexões, exercícios em que estão em 4 apoios, a barriga ao estar a pender para o chão, o nosso abdômen, a nossa diástase que já está aberta, não é, durante a gravidez, vai ter tendência a abrir mais, porque nós não temos esse controle de contrair a barriga na gravidez. Portanto, todos esses exercícios são contraindicados, até porque vão também fazer uma pressão maior na zona da lombar. Quando nós estamos com a barriga a pender para o chão, a nossa lombar está a sofrer ali uma pressão. Portanto, são exercícios também contraindicados, não é? Até porque vos vai piorar o afastamento abdominal, que é tão importante, né? E damos tanta importância a isso depois no retorno do pós-parto. Depois, muito especificamente em relação à diástase e à parte abdominal, é importante salientar que não devem de fazer rotações acentuadas do vosso tronco, nem flexões, ok? Porque nós sabemos que os retos abdominais se distanciam quando existem esses movimentos. Portanto, na gravidez não se deve exagerar nesses movimentos de rotação e de flexão do tronco, nem de alongamento, porque o nosso abdominal já vai estar a ser estirado e, portanto, nós não vamos estar a alongar e a piorar ainda mais essa situação. Depois, outra coisa que já é do senso comum é que abdominais tradicionais não se deve fazer na gravidez. Aqueles abdominais dos crunches e dos oblíquos, portanto, tudo o que é esses movimentos são proibidos. Esses são mesmo proibidos na gravidez, tá bem? Não façam, vai piorar também a parte abdominal e a recuperação. Portanto, proibido fazer. Porquê? Porque nós temos que perceber que existe uma perda
da capacidade de flexão e de força do nosso abdominal. E que essa perda de capacidade de força e flexão vai se prolongar até 6 meses no pós-parto. Portanto, estão a ver, é importante vocês não começarem logo a precaver logo na gravidez e não avançarem nestes exercícios que são mesmo proibidos, tá bem? Pensando assim ao que devem fazer logo na gravidez e que vai também ajudar na recuperação e que vai ajudar na parte da diástase abdominal, o que é que vocês devem fazer? Devem fazer exercícios posturais, exercícios posturais porque vão aliviar dores. Portanto, vocês deviam fazer um programa na gravidez que englobasse exercícios posturais, abdominais, eu já vou dizer como, né? Porque às vezes há um mito que na gravidez não podemos fazer abdominal. Podemos e devemos, porque essa parte também tem que ser fortalecida. Portanto, postural, abdominais específicos e exercícios de força. Estes 3 também eram essenciais que estivessem no vosso programa de treino na gravidez. Posturais, porque vão ajudar a expandir-nos, a alongar-nos, a fazer uma correção postural e vão aliviar dores que possam vir a aparecer durante a gravidez. Portanto, são mesmo muito, muito importantes. Abdominais, como com a ativação correta através da respiração, bem, que é um ponto fulcral mesmo do treino na gravidez. E então essa respiração, juntamente com a parte postural e com a ação do nosso pavimento pélvico, do períneo, vai-vos dar mais controle e mais força, até mesmo para o momento do parto. E isso também é fundamental na gravidez que seja trabalhado. Também? Portanto, o abdominal também vai ter uma recuperação mais fácil se vocês fizerem estes exercícios abdominais de ativação respiratória na gravidez, tá? Com a ação de correção postural e a ação do pavimento pélvico. Exercícios de força, que antes, há uns anos atrás, a gente não imaginava uma grávida a fazer, não é? Não é propriamente ir para o crossfit, atenção! Portanto, são exercícios realmente de força, com pesos, mas que são pesos ainda considerados pesos leves, e são exercícios que vão aumentar muito, muito a vossa energia, e às vezes as grávidas chegam ao fim do dia cansadas, não é? E muitas de vocês trabalham, mas realmente o exercício de força vai-vos trazer mais energia, muito mais resistência, vão se sentir muito melhores a seguir e menos tendência a ter lesões e dores, principalmente precaver lesões que depois no pós-parto podem aparecer pelos cuidados que nós temos e a rotina com o bebê. Em relação ao pós-parto, é evitar. O que é que vocês devem de evitar no pós-parto? Vem um bocadinho na sequência já do que é feito e do que eu acabei de dizer da gravidez, não é? Nas abdominais tradicionais, corta, ok? Corta. Portanto, abdominais tradicionais, não. Não porquê? Porque lá está a força do abdominal vai estar prejudicada. A flexão está prejudicada. Vocês não conseguem fazer a ativação do abdominal, portanto não vão conseguir fazer um crunch bem feito com encerramento dos retos abdominais. Isso vai-se aprender e é possível ser feito, mas não conseguem fazê-lo logo de início. Portanto, proibido, também, porque pode prejudicar e piorar o afastamento que vocês tenham de diástase, mesmo que seja pouco inicialmente. Depois, exercícios, todos os exercícios em que vocês forcem o vosso pavimento pélvico, em que exerçam mais pressão no pavimento pélvico e no vosso abdominal, são proibidos. Tudo aquilo que tenha muito impacto, também muitos saltos, o pavimento pélvico vai estar fragilizado, não tem nada a ver com terem tido parto vaginal ou cesariana, é igual, ok? Portanto, os cuidados são iguais e tudo o que tem impacto, saltos, fazer cardio, portanto, depende, aquelas aulas de grupo de muito impacto, é proibido porque vai fazer impacto nas estruturas musculares e articulares que estão completamente fragilizadas, portanto, vai-vos piorar a situação. E movimentos e exercícios em que haja um aumento da pressão intraabdominal, ou seja, são exercícios em que vocês mesmas podem fazer e olhar e veem que a vossa barriga sai. Tá? Estão a fazer uma pressão intraabdominal. Normalmente nós podemos fazer essa pressão intraabdominal quando tentamos fazer força. Olhem, por exemplo,
Uma máquina de ginásio, e as máquinas de ginásio, portanto, muitas delas provocam esta pressão intra-abdominal. Por exemplo, um leg press, não sei se vocês sabem qual é, aquela máquina em que nós com os pés empurramos o peso, não é? Vocês vão reparar, quando empurram, não é? Estão a fazer pressão e o vosso abdominal tem tendência a sair se não tiverem esta noção de fazer a ativação e a contração. É uma das máquinas em que acontece essa situação de aumento da pressão abdominal. Depois, tudo o que é levantamento duplo das pernas. Vocês também podem reparar, testem mesmo convosco, sintam aquilo que eu estou a dizer. Deitam-se no chão, barriga para cima, tentam subir uma perna, ok? Vocês tentem pôr a mão na barriga e sentem. Se conseguem controlar a barriga, se a barriga não sai, não insufla. Se conseguirem subir uma perna, por exemplo, a 90 graus, tentem subir a outra. E vão ver que ao subir a segunda já vai ser mais difícil de controlar. E se mesmo assim conseguem, tentem subir as duas e descer as duas ao mesmo tempo. Então, tudo o que é levantamento duplo de pernas, normalmente há um afastamento do reto abdominal e a diástase tem tendência a piorar. Portanto, é outros movimentos que são mais avançados, só para serem feitos mais à frente. E depois, como eu já estava a dizer em relação à gravidez, tudo o que é exercícios em que a barriga está a pender para o chão. Vão ver que vocês não conseguem estar numa prancha com a ativação constante do vosso abdominal. Vão ter muita dificuldade se não há uma progressão de exercícios e inicialmente vocês não começaram logo a fazer esse trabalho. Portanto, pranchas, flexões, tudo o que é posições em que a barriga está a pender para o chão. Há maneira de se retreinar o corpo e reaprender a fazer isso tudo, mas corretamente. Não é? O perigo é nós fazermos, queremos logo avançar, porque queremos chegar ao verão sem barriga e depois acabamos por não conseguir e porque não temos força na estrutura para fazer esse tipo de exercícios ainda. Um exercício que muita gente não tem noção, vou dar assim os exemplos, é um agachamento. Um agachamento, eu posso dizer que provoca mais pressão intra-abdominal do que fazer um crunch, por exemplo, do que fazer um abdominal. Também, e se calhar a maior parte das pessoas não tem essa noção e vocês não têm que ter essa noção. Quem tem que ter essa noção são os profissionais que estão convosco, não é? Os vossos professores de ginásio, de PT, mas é verdade, um agachamento provoca mais pressão intra-abdominal. Portanto, há muitos exercícios que nós temos de ter cuidados porque quem já tem uma diástase vai piorar de certeza, não é? Depois, existem outros exercícios, mas existem até movimentos no nosso dia-a-dia, movimentos na rotina do nosso dia-a-dia, e vocês vão ver isso com certeza, se calhar estão em casa e a pegar no bebê, ou fazer algum movimento, a arrumar qualquer coisa, a limpar, às vezes basta baixarmos, levantarmos, há ali um movimento e vocês vão ver que a barriga sai. Portanto, em movimentos do dia-a-dia da rotina, da nossa rotina, essa pressão intra-abdominal também acontece. Portanto, eu estou aqui a focar um bocadinho em exercícios que são prejudiciais à recuperação abdominal e da diástase abdominal no pós-parto, não é? Depois, em termos do resto, não é? E do vosso pavimento pélvico, os exercícios de impacto, exercícios muito intensos também, exercícios, eu costumo dizer que o muito e muito rápido é sempre prejudicial, sempre. Portanto, muito e muito rápido, esqueçam isso, façam gradualmente, progressivamente e exercícios intensos logo de início vai causar bastantes lesões, dores, às vezes interfere com a amamentação, portanto há aqui uma série de coisas que têm que levar em conta, portanto tem que ser progressivo e para se ter resultados a longo prazo, tá bem? Tem mesmo que ser progressivo. Eu antes de passar aqui aos exercícios que devem fazer no pós-parto, vou só aqui ver que aqui temos uma pergunta, se os agachamentos também devem ser evitados na gravidez. Sim, é assim, os agachamentos que nós fazemos na gravidez, eu chamo assim um meio agachamento, é um semi-agachamento. Portanto, não é um agachamento total, nem de ficar a 90 graus, nada disso. É um agachamento, um meio agachamento, tá? E subir. Portanto, evitamos exatamente o agachamento muito profundo porque ele vai prejudicar depois a parte abdominal.
Deixem-me ver, já agora respondo já às vossas questões todas antes de passar ali ao pós-parto. Então a Sofia pergunta, com diástase e pós-parto quase 3 anos é para manter os cuidados. É assim, isto perguntam muitas vezes, mas eu agora tenho diástase, como é que é? Nunca mais vou fazer um crunch, não é? Nunca mais vou fazer uma prancha. Sim, vais fazer um crunch e vais voltar a fazer uma prancha se estiveres a fazer um treino que é progressivo e que te leva a chegar lá. Eu para pôr uma aluna minha a fazer uma prancha ventral, ela tem uma progressão de pranchas. Tem uma progressão de pranchas que é feita primeiro na parede, depois é feita na cadeira, depois passa para o tapete, pranchas laterais primeiro, pranchas invertidas. Nas pranchas ventrais há uma progressão a ser feita e até se chegar à prancha completa e ela consegue estar em ativação sempre. Portanto, ser depois de 3 anos, ou ser depois de 3 meses, ou ser depois de 10 anos, pouco importa. Importa é saber se existe esse trabalho para vocês chegarem lá. Se não existe, não interessa o tempo. Se foi 3 anos, foi 3 meses, não interessa. Agora, se vocês fizerem esse trabalho, conseguem lá chegar. Quem tem diástases muito severas, com um afastamento muito grande e que não encerra totalmente, há cuidados que têm que ser mantidos, sim. Principalmente evitar os crunches, evitar alguns movimentos, depois a própria pessoa vai começar a perceber quais são, em que a pessoa não consegue controlar e a barriga tem tendência a sair. Portanto, há cuidados que têm que ser mantidos. Depende muito, Depende muito de pessoa para pessoa e da progressão que a pessoa faz nos exercícios, depende um bocadinho. E já reparei que fazemos exercícios todos mal, agachamento, exemplo com o abdominal pendente, abdominais, é normal, lá está, porque é uma pessoa que não tem conhecimentos de fisiologia do desporto, portanto não tem conhecimentos de tudo, portanto da anatomia, das transformações que existem, a nível não é de físico, mas a nível depois de ligar isso com o exercício. Uma coisa é nós sabermos a teórica e outra coisa é nós transpormos isso para a prática. E, portanto, um profissional de enfermeiro não me parece que seja a pessoa mais habilitada para ir intervir nesta área. Assim como eu, quando tenho uma mãe com alguma patologia de pavimento pélvico, alguma diferente, eu passo para a fisioterapeuta de saúde da mulher. Não sou eu que vou intervir nessa área, portanto, e deveria de ser assim sempre. Cada um a intervir naquilo que realmente é especialista, não é? Portanto, não havendo mais questões, está bem? Mas vocês coloquem à vontade. Eu vou só passar à parte do pós-parto. Depois, no pós-parto, já disse o que é que vocês haviam de evitar, né? Pranchas, flexões, tudo o que é barriga a pender para o chão, em que não há ativação feita, está bem? Tudo o que é abdominais, aqueles tradicionais de ginásio, por vezes os levantamentos das pernas, mesmo isometrias, em que nós ficamos numa posição estática, e no Pilates acontece muito isso, também são posições em que não há controle abdominal, portanto são mesmo desadequadas no pós-parto. Depois, o que é que vocês devem fazer? Não é? Que isto depois também é aquela coisa, agora o que é que eu vou fazer? Agora se calhar não há nada para eu fazer. Mas não, há tanta coisa, vocês nem imaginam. Há muita coisa para fazer. Então o que é que vocês podem fazer? Podem, para já, seguir as recomendações que vêm da gravidez também, do que é que devem depois começar. E devem começar gradualmente, ok? O que é importante vocês terem? Trabalho de exercícios de funcional, eu já vou explicar o que é, portanto, no pós-parto, funcional e trabalho de core. Também o trabalho de força, vem da gravidez e nós vamos continuar a fazê-lo no pós-parto, mas depois temos estes dois focos importantes no pós-parto, que é o trabalho funcional, que vai englobar também o postural, e o trabalho de core. Funcional é o quê? São exercícios que nós vamos fazer de força e de resistência, mas que são para as atividades que vocês vão necessitar de desenvolver no dia-a-dia. O pegar no bebê, o andar com ele ao colo, o carregar, corrigir mais posturas, a amamentar, etc. Portanto, exercícios funcionais são super importantes no pós-parto. Vão fortalecer, vão aliviar dores que têm mais tendência de aparecer no pós-parto e vão reestruturar todo o vosso corpo, que é isso que vocês precisam, não é? Haver ali um realinhamento e uma reestruturação. Portanto, funcionais. Depois temos a parte de core. O que é o core? O core é
toda a nossa zona de tronco. Portanto, o nosso core vai desde os nossos glúteos até aos nossos ombros. Tudo isto é core. E aqui é o nosso foco, basicamente, porque ele apanha o pavimento pélvico, não é? Toda essa estrutura que está mais fragilizada e que dilatou e voltou e teve ali montes de transformações, não é? Depois o abdominal, ainda para mais quem teve cesariana e que foi aberto e afastado, e portanto tudo é muito mexido. E as nossas costas, que vão sofrer por compensação, porque o abdominal está enfraquecido, as nossas costas têm tendência a tensionar, portanto, vai doer e vai haver dores e vai haver mal-estar e más posturas. E depois, portanto, core, vamos nos focar em abdominal, pavimento pélvico e postura. É isto que nós temos que trabalhar no pós-parto. E isto parece muito simples, mas não é. Não é. Mas é isto, é este o foco. Portanto, primeiro conselho eu dou sempre que é avaliar primeiro. Avaliar é importante. Tenho mães a virem ter comigo passado anos para avaliar. Façam logo a avaliação no início, não entrem no meio, mas eu estou bem, estou muito bem e vou já para o ginásio começar a fazer o que fazia antes. Avaliem abdominal, pavimento pélvico, façam uma consulta de check-up de diástase, façam uma consulta com uma fisioterapeuta de saúde da mulher. Ok, está tudo bem, ótimo, avança. Bem, mas com calma, sempre com calma. Se não, vamos ver o que é que está mal e vamos tentar então verificar e corrigir isso. Portanto, no pós-parto é importante avaliar, fortalecer e depois vamos realinhar. Vamos ter que realinhar todas estas estruturas que sofreram muitas alterações. E vocês não se esqueçam que no pós-parto existem grandes alterações hormonais logo no pós-parto imediato e depois ainda. Essas alterações hormonais vão mexer com tudo, não só emocionalmente, porque também emocionalmente nós ficamos, não é, completamente loucas às vezes, não é? Mas mexe com o nosso corpo, não é? Está tudo diferente. Portanto, vamos realinhar e reconectar. Nós temos que reconectar-nos. A nossa mente, a nossa cabeça tem que começar a ligar-se novamente aos nossos músculos. E isso é muito importante e um dos pontos, né, estruturais de tudo isto é realmente a respiração. Parece algo muito simples, mas é a base. Voltar a aprender a respirar, caso seja necessário, voltar a reaprender ou a relembrar a respirar corretamente, acionando as estruturas musculares que devem ser acionadas para vocês terem reforço nas zonas que foram fragilizadas. Portanto, é isto, parece muito simples, dito assim numa frase, mas é algo mesmo complexo. Ainda hoje eu estava a falar com quem foi a minha mentora, que foi a Gisele Monteiro no Brasil, e estava a falar sobre isto, e nós estávamos a falar que se fosse fácil, toda a gente o fazia. E, portanto, não é fácil. E há casos mais difíceis, em que a postura está a interferir, em que o pavimento pélvico está a interferir, e há casos muito fáceis em que as pessoas conseguem em poucas sessões ter resultados espantosos. Portanto, não estamos aqui para enganar ninguém, cada caso é um caso, mas a base disto é isto que eu vos disse. É o core, é a parte funcional, é a parte postural e é a respiração. Então a Daniela está-me a perguntar, devo fazer outra avaliação depois do parto, uma vez já tinha feito uma antes de engravidar e sabendo que já tenho diástase da gravidez anterior. Sim, Daniela, mas tens que fazer outra, pois, porque fizeste uma antes de engravidar do outro parto, ok, mas agora com o segundo a gravidez tens mesmo que ver como é que está a situação. Isso é fundamental, o que lá vai, e o nosso corpo está sempre a mudar, portanto, e depois numa segunda gravidez então as coisas são mesmo diferentes. Ou posso começar o programa online. O programa online, Daniela, a primeira fase do programa online, vocês têm toda esta estrutura inicial de exercícios e têm um vídeo só como é que vão fazer a avaliação em vocês próprias. Eu estou a fazê-la ao pormenor, para vocês fazerem ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que perfeitamente podem começar o programa online e fazerem a avaliação vocês mesmas. Só quem faz muita questão é que pode marcar consulta comigo, mas o programa online, eu acho que está em vídeo e está muito bem explicado.
Não é? Deixem-me só ver aqui mais. A Sofia está a Pilates, é desaconselhado. É. É. Sofia, eu sou... Sabes que eu dou Pilates há muitos anos. Eu dou Pilates há 10 anos. Portanto, eu não tenho uma única aluna de pós-parto comigo no Pilates. Não, é completamente desaconselhado. Vamos lá ver. Ok que não é um pós-parto inicial, já passou 3 anos, não é, Sofia? Mas se há uma diástase abdominal e tu vês que realmente a tua barriga não está ainda como deve ser, que notas esta pressão intra-abdominal, o Pilates vai piorar a situação. Tá? Saiu o nosso guia de exercício 2019. Tá bem? Portanto, o guia está online. É um guia de exercício na gravidez e pós-parto. Vocês têm lá uns circuitos de exercícios para quem está grávida e que também no pós-parto podem fazer. Também, e tem muita informação, eu espero que gostem do guia. Portanto, é assim uma compilação, um livrinho para quem quiser ter mais informação. Portanto, são as duas coisas que eu vos queria dizer hoje. Devemos recusar as aulas pós-parto no centro de saúde. Ai, que pergunta, Daniela. É assim, Daniela, se for uma aula de pós-parto, de recuperação pós-parto, com uma fisioterapeuta, e eu ainda dou o benefício da dúvida, ok? Uma fisioterapeuta. Com uma enfermeira, não acredito. Peço desculpa, eu não acredito, a sério. Só vendo. Também não acredito mesmo. Com uma fisioterapeuta, pode ser muito interessante até. Também para início de pós-parto, ali naqueles... logo ali a seguir, pode até ser muito, muito importante e muito interessante. Também. Portanto, pronto, é vocês verem também, porque eu acho que vocês também sentem e conseguem perceber as coisas e conseguem ver se está a ter efeito ou não. Portanto, cada uma tem também que fazer aquilo que funciona para si, ok? Então vá, tchau, boa noite a todas. Alguma dúvida, digam, mandem-me mensagem. Obrigada, adeus.